Mas teve um problema em relação a essa intervenção, que foi o uso do cartão de crédito, maior nível de parcelamentos e maior acúmulo em alguma medida de parcelas em atrasos. Então eles salientam uma preocupação aí, né, que talvez a ampliação da educação financeira, mostrando que existe linhas de crédito, mostrando parcelamento, fez com que esses adolescentes tivessem uma maior predisposição a esses usos. Então tem que conscientizar mais de que talvez aí seja não uma decisão racional, mas que isso poderia criar um problema logo ali na frente. Então, embora tenha tido benefícios em relação a conhecimento, em relação à atitude, em relação a vínculo afetivo com os pais e menor reprovação, teve este problema em relação ao uso do cartão de crédito e parcelamento. E aí eles dizem, né, olha, precisamos aperfeiçoar o programa e trabalhar melhor essas questões de crédito e juro para construir uma prática mais responsável, mas o restante se mostrou eficiente. O que nós tiramos de lição em relação a isso? Que é muito importante. Primeiro, temos 2 últimos episódios aí falando sobre essa parte que envolve ação e comportamento, né? Então eu discuti muitos aspectos relacionados no episódio 167, eu fui olhar o número, eu falei sobre os cheques que tu deveria dar e espero que tu tenha feito essa autoanálise e começado a refletir sobre quais são as ações que tu precisa empregar para ir fazendo as alterações necessárias para corrigir os pontos em que tu ainda está deficitário em termos de comportamento. Mas também, no último episódio, eu destaquei o aspecto mais relacionado aos traços de personalidade e o planejamento financeiro, né? Que por vezes nós olhamos, identificamos onde existem gargalos, mas mesmo assim nós não conseguimos mudar. E aí, muitas vezes, esse não conseguir mudar, falta autoconhecimento. A pessoa não entende como ela funciona e aí ela se cobra de que deveria estar fazendo de uma forma, que ela nunca consegue, e reforça o sentimento de incapacidade, que só aumenta o nível de procrastinação ao invés de fazer com que essa pessoa efetivamente mude o seu contexto. E isso foi as discussões do episódio 167 e 168. E aí, nesse episódio, eu decidi trazer uma discussão que muitos me pedem, eu também abri uma caixinha no meu Instagram, questionando sobre isso, o que gostariam mais de ver por aqui, e muitos me pedem sobre intervenções. Então, nós entendemos que existem comportamentos que, por vezes, não são adequados para a construção do bem-estar, nós entendemos que existe a necessidade de planejamento, que isso precisa ser aprimorado. Mas o que eu preciso fazer, né? Quais são as intervenções às quais eu posso me submeter que efetivamente vão melhorar o meu comportamento financeiro? Então, esse é meio que um fechamento dos outros 2, olhando mais para o lado de intervenções. O que pode ser feito para melhorar? E aí, o que pode ser feito, eu vou olhar desde o que pode ser feito para a criança, o que pode ser feito para o adolescente, o que pode ser feito para o adulto. Está interessantíssimo. Eu julgo muito interessante essas discussões e acho que realmente faz com que nós possamos entender caminhos, né, a serem seguidos e também parar de se chicotear, porque por vezes o caminho não é que tu não esteja fazendo, é que talvez o caminho que tu esteja escolhendo não seja o mais adequado para você. Discutiremos isso no nosso episódio número 169 do podcast Mais Que Finanças, que tem como tema central, então, como aprimorar esse comportamento financeiro, quais são as intervenções que estão sendo implementadas que efetivamente geram esse aprimoramento do comportamento. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça-feira e sexta temos aqui um episódio novo trazendo o que há de mais novo dentro da ciência comportamental financeira ou muitas vezes coisas mais antigas, mas que eu julgo que vão contribuir para o seu processo de tomada de decisão, eu trago para cá. Então, seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 167. E volta e meia vou pedir uma licença poética para tomar o meu pequeno chá, porque gravo este episódio logo após o meio-dia e eu adoro tomar um chazinho depois do meio-dia. Inclusive com minha caneca maravilhosa que eu ganhei dos meus alunos da formação. Ó, tem Essa caneca, na verdade, não é minha. Essa caneca é da minha mãe. Eu preciso devolver para ela, porque eu me trouxe para o escritório, ela foi embora e eu não dei.
mas aqui diz, é preciso criar músculos. E é uma frase que a minha mãe disse quando eu gravei um podcast aqui com ela. Então, inclusive, se você não viu esse podcast, te convido a ver. Tá bem interessante, é um podcast em que a gente fala sobre desafios e muitas vezes nessa mudança e aprimoramento do comportamento, a depender da situação em que você está, você acha que não vai mais dar tempo, né? E a minha mãe é um bom exemplo de que dá tempo, independente da tua idade. Então, aproveitando minha caneca, quer dizer, da minha mãe, para convidar a você a escutar o podcast que eu faço com a minha mãe. Vai ser de grande valia. Para começar esse episódio, sempre é interessante fazer um disclaimer em relação às intervenções, tá? Existem muitas intervenções dentro de saúde mental. Então, quando nós vamos, por exemplo, buscar um PubMed da vida, que é uma base de dados da saúde, qualquer transtorno, seja um TDAH, uma bipolaridade, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo maior, que é o nome técnico para depressão. Então, todos esses transtornos se tu colocar lá esse termo, né? Ansiedade, depressão, todos em inglês, mas se tu colocar esses termos lá dentro daquela base de dados, vai surgir uma infinidade de artigos e revisões sistemáticas que vão dar uma direção muito clara de o que nós temos de melhor dentro da literatura que sugere eficácia nos tratamentos. Ou seja, se você aplica esse tratamento, você tem chances de tantos % de ter sucesso com a intervenção que tu tá ali propondo, né? Então, quando nós falamos de saúde mental, tem muito isso. Só que eu ainda sinto uma falta tremenda quando nós falamos de comportamento financeiro, porque nós não temos desenhos, né, de estruturas de intervenções extremamente consolidadas e que nós possamos dizer, siga esse script que vai funcionar. Então, nós não temos protocolos muito bem estabelecidos. Embora existam vários artigos, e o artigo que eu vou discutir aqui hoje é um deles, que busquem se aprofundar no entendimento de que o que está sendo feito e do que está sendo feito, o que funciona e o que não funciona. Então, nós vamos discutir aqui um artigo, uma revisão sistemática, que ela buscou entender o que funciona para criança, o que funciona para adolescente, o que funciona para adulto, com foco, então, em ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Eu não sei se se chama assim hoje em dia. Tipo, ensino fundamental é fundamental ainda? Ensino médio ainda é. É que eu lembro que quando eu saí do colégio, trocou uns nomes, tipo 8ª série, aí tinha 9ª série, eu não sei. Enfim, cria aí na sua cabecinha, independente do nome que existe hoje no mundo, que é crianças, adolescentes e adultos, tá? Vamos facilitar o nosso entendimento aqui, porque eu realmente não sei como é que tá a função das nomenclaturas de ensino médio fundamental e superior. Eu acho que não tá mais assim. E aí, o que esse estudo faz? Ele vai fazer um compilado de 2004 a 2015 de todos os estudos que buscaram fazer intervenções, e ele vem discutindo quais são as intervenções que funcionam para cada um desses grupos, e essas intervenções que a gente vai discutir. E aí, um primeiro ponto dessas intervenções, que se você está aqui há mais tempo, você já sabe, e aí só um adendo também sobre a intervenção, tudo que eu falar de intervenção, eu também vou trazer para a prática real, né? Como que nós podemos nos apropriar dessa intervenção e aplicar na nossa vida para que a gente realmente melhore o nosso comportamento. Então, a ideia não é que a gente fique divagando, olhando quais foram as intervenções que foram feitas do ponto de vista passivo, mas é que nós possamos olhar isso do ponto de vista ativo. Ah, então eu posso fazer isso com meu filho. Nossa, então eu posso fazer isso comigo. Nossa, então eu posso fazer isso com o meu filho adolescente. Essa é a intenção. E um outro tópico que eu ia falar antes é que se você está aqui há bastante tempo, você já entendeu também que as intervenções focadas exclusivamente em conhecimento não são suficientes. Um exemplo muito claro disso é um estudo que foi feito com pessoas que trabalham no mercado financeiro há 10 anos, para ver se essas pessoas elas incorriam em
erros, né? Por exemplo, caíam no viés da ancoragem, no excesso de confiança, otimismo, efeito manada, e compararam isso com traços de personalidade, que vem do modelo do Big Five, que eu já falei no último episódio, que nós teremos um workshop exclusivo sobre os traços de personalidade e comportamento financeiro, e que você, para se inscrever, é só se inscrever no primeiro link que tem aqui na descrição. E aí, nesse estudo em específico, eles fizeram essa comparação, e o que eles perceberam é que, a depender do traço de personalidade da pessoa, mesmo que ela esteja há 10 anos no mercado, ou seja, ela tem conhecimento, ainda assim ela incorre nos vieses, evidenciando que não é uma coisa que, se eu tenho conhecimento, eu tô blindado, né? Eu tenho conhecimento, então eu tô blindado a errar do ponto de vista comportamental. E não, você não está errado, você não está blindado, mesmo que você tenha conhecimento. Então, o interessante dessas intervenções que vão vindo serem discutidas é que essas intervenções, elas não vão focar na parte de conhecimento. Elas vão levar em consideração, e é isso que eu achei rico desse artigo, elas vão levar em consideração o conceito abrangente de alfabetização financeira, que vai incorporar atitude, comportamento e conhecimento. Então, conhecimento é só mais uma vertente, mas sem deixar esquecido, né, atitude e comportamento. Então, o objetivo do estudo é entender essas intervenções que vão considerar isso e que vão ir muito além daquele tipo de treinamento de educação financeira, de giz e conversa. Ele diz isso no artigo. Ele usa esse termo no artigo, né? Sabe aqueles cursos de giz e conversa? Tipo, a professora vai pro quadro, fica escrevendo no quadro e fala, tira uma dúvida aqui, outra dúvida ali, mas fica por isso mesmo. Ele vai além, ele quer entender o efeito do que habilidades e como que habilidades de aprendizagem fazendo, né, muito mais do que só escutando, de como essas habilidades elas são desenvolvidas. Então, o que ele vem a chamar depois de estratégias de aprendizagem experiencial. E aí ele tem muito essa conotação, assim, de uma aprendizagem experiencial, e eu achei bem interessante, e eu julgo que nós podemos implementar nas nossas vidas, né? Então, esse é o foco. Dentro desse foco, como eu já disse, subdivide em ensino fundamental, médio e adulto, e aí eu vou começar pelas crianças, tá? Começando pelas crianças, nós sempre temos que entender o que chama a atenção de uma criança, né? Eu não tenho uma criança que eu conviva todos os dias e que eu consiga compreender o que efetivamente chama a atenção de uma criança, até porque eu julgo que isso também é muito variado de uma criança para outra, porque ela vai ter interesse na medida de que os pais estimulam. E isso é muito importante, tá? Tem crianças que eu vejo que, tô almoçando, né? Nós conseguimos ver meio que um padrão, assim, a depender. Tu vai almoçar e tu vê a criança que tá só no telefone, tu vê a criança que tá conversando com os pais, tu vê a criança que tá questionando. Eu adoro crianças questionadoras, eu era uma criança muito questionadora. Eu sei que às vezes os pais dizem assim, tá, só fica quietinha. A mãe disse que eu tinha a fase do porquê. Mas por quê? 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 E se existiu essa fase do porquê, é porque eu era instigada a questionar, né? E isso é muito rico. Então, como eu disse, eu não sei, eu não convivo com crianças, mas eu julgo que vai muito dos pais despertarem curiosidade nas crianças em determinados aspectos. E no aspecto financeiro é muito importante este despertar. E aí, os estudos comprovam que este foco no despertar, ele faz diferença. Eles apresentaram 3 experimentos, 3 intervenções que foram bem-sucedidas com crianças. A primeira dela era exatamente com um foco na aprendizagem experiencial, era My Classroom Economy, então era como se fosse o nome da intervenção, né? O nome do programa, na verdade. Era como se fosse uma construção de uma microeconomia simulada. O que eles faziam? A escola dava dinheiro para as crianças, olha que interessante. A escola dava dinheiro para as crianças
E essas crianças, elas poderiam, por exemplo, alugar uma cadeira. Então, elas tinham a ação em si. E esse estudo aponta que foi muito enriquecedor. Envolver a criança não no professor giz e conversa, mas que houvessem experiências mesmo, né? Aprendizado de experiência. Então, essa estratégia de dar dinheiro para a criança e fazer com que ela tomasse decisões com esse dinheiro. Tá, eu tô te dando $100, no caso, né? Ou R$100. O que tu faz com esse dinheiro? E nessa pergunta, o que tu faz com o dinheiro, eu acho que uma coisa pouco apresentada ainda para as crianças e que faz total diferença é que as crianças, elas têm um senso de que tudo não terão, sabe? Então, assim, uma criança, ela não tem ainda a noção do que é R$50, do que é R$100. Vai dos pais ou da intervenção que está sendo desenhada, que no caso era feita pelo colégio, de mostrar para a criança o valor daqueles R$100. Então, o que aquilo ali corresponde? Mostrando que eu vou ter que abrir mão de algo. Essa disposição de abrir mão de algo é muito importante para a criança entender, primeiro, passar por frustração, eu não vou conseguir tudo, e entender que na vida, a vida é feita de escolhas. Se tu escolhe o caminho A, tu tá abrindo mão do caminho B. Se tu escolhe comprar, tu tá abrindo mão, às vezes, da tua paz de espírito, porque tu tá se endividando, digamos. Então, a criança, desde o início, ela tem que entender que cada comportamento, ele vai repercutir numa consequência. E que terão caminhos aí. E eu preciso escolher qual caminho eu quero seguir. E nesse escolher qual caminho eu quero seguir, sempre entendendo que existe esse trade-off, né? Então, quando as escolas, elas dão dinheiro para as crianças, isso já vai gerando esse trade-off. Se a criança gasta com tal coisa, ela não tem mais dinheiro para gastar com aquilo lá. Então, ela vai percebendo essa nuance acontecendo. E o que eu acho muito rico quando essa intervenção parte da escola e não só da casa, porque pode ser feito em casa, né? A concessão de mesadas. Inclusive, tem um episódio aqui que eu falo sobre isso. O que eu acho interessante de que seja feito na escola é que todas as crianças ganham o mesmo valor e todas as crianças precisam lidar com a mesma sensação de que eu tô abrindo mão, mas o meu coleguinha também tá tendo que abrir mão. Então, isso não cria um senso de percepção de desigualdade, porque a percepção de desigualdade, ela gera redução do bem-estar financeiro, do bem-estar subjetivo como um todo, ou seja, da felicidade. Então, todas as crianças têm o mesmo valor. Isso é bem benéfico, né, desse ponto de vista de percepção de bem-estar. E segundo, eu tô tendo que abrir mão, mas o meu coleguinha tá tendo que abrir mão. Então, é normal ter que abrir mão. É normal eu não ter tudo que eu quero. Não é só comigo. Com ele acontece igual. Eu queria um pirulito. Ele quer uma bala. Só que nós dois já tínhamos comprado uma cadeira, então eu não tenho pro pirulito e ele não tem pra bala. Então, embora nossas vontades elas sejam diferentes, nenhum de nós temos a disponibilidade de recurso. Ou se não, nossa, eu quero o pirulito e ele quer a bala. E ele tem condição de comprar a bala porque ele não gastou na cadeira. Nossa, então significa que eu consigo perceber essa nuance acontecendo, sabe? Então isso é muito enriquecedor. Se existem aqui professores, se existem aqui diretores de escola que estão me escutando, eu super incentivo que sejam feitos programas e brincadeiras dessa forma. O dinheiro, ele não precisa ser um dinheiro real, pode ser uma brincadeira como se fosse um... Como é que é aquele jogo da vida, né? E tu dá dinheiro fictício para a criança, mas que a criança manipule aquele dinheiro. Olha, aqui tu tem R$50. Mas se tu trocar, tu pode ficar com uma nota de 20 e outra nota de 30. E aí tu pode comprar tal coisa e ele vai te dar um troco. Sabe? Criar esse ambiente ativo em que a criança, ela efetivamente esteja tomando decisões, fazendo escolhas, vendo a repercussão das suas escolhas, vendo a repercussão dos seus limites, fazendo comparações do seu comportamento com... Nossa, tô falando rápido, né? Me empolguei.
respire, não pira. Fazendo comparações. Não sei se vocês percebem, mas às vezes eu me empolgo, eu aumento o tom de voz e agilizo a voz. Sempre quando eu tô... quando eu me empolgo, eu tenho que voltar e perceber, olha, eu tô passando do limite, porque até eu me canso da minha voz quando eu tô acelerada. Então, eu me treinei. Muitas pessoas dizem assim, nossa, escutar a tua voz acalma. Eu me treinei para falar devagar, porque eu tenho uma tendência enorme a ligar a quinta e sair correndo. Então, eu me treinei para falar devagar, porque eu julgo que isso facilita o aprendizado e gera essa... Ai, é confortável te escutar. Quando tu tá escutando alguém muito acelerado, tu não consegue acompanhar o raciocínio e isso gera perturbação e daí tu desengaja e aí tu desliga. Então, eu me treinei pra falar devagar, falar mais lento. E aí agora eu tava falando muito rápido. Agora eu tô respirando, vou até tomar um golinho do meu chá. Para voltarmos ao ritmo normal. E aí dentro disso que eu estava mencionando, né, essa construção desse contexto para as crianças, e eu estava dando vários exemplos, e esses exemplos, eles nos trazem esse entendimento desse aprendizado experimental acontecendo na prática. E isso é muito, 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 muito enriquecedor. Então, essas crianças, ao fazerem, né, e perceberem essas consequências dos comportamentos delas, isso as permite levar isso para a vida adulta. E isso é muito interessante. O que os estudos mostram é que essa experiência, esse aprendizado experimental aumentou em relação ao grupo de controle 6% do conhecimento, que já é um valor bem significativo. Esse foi um primeiro teste que foi feito. Um segundo teste que foi feito, que eu achei muito interessante também, envolve dramatização junto e discursos em grupo, coleta de material na internet, material de leitura, entrevista com indivíduos e desenho e análise de casos, com mais caderno educativo com tarefas para serem feitas com os pais. E isso dentro da sala de aula durante 1 ano. Então, dentro desse programa, que é diferente um pouco do outro, o outro dá dinheiro, esse não dá dinheiro, é mais educacional e um convite a olhar casos e e levar essas discussões para os pais, né? Mas uma coisa que eu achei interessante dentro desse é a dramatização que é incorporada, que é contar histórias para as crianças, mas com encenação, né? Com essa dramatização, olha, o João foi ganhar na loteria, e aí quando ele ganhou na loteria, ele achou que ele estava multimilionário, e ele descuidou do seu dinheiro, e olha o que aconteceu com a vida do João, e aí, de uma forma lúdica, né? Isso é muito interessante para que nós possamos atrair a atenção das nossas crianças, porque se tu fores pensar, nós adultos já temos uma dificuldade gigantesca em termos de foco atencional. Existe muito estímulo atencional hoje em dia. Então, é muito complexo nós estarmos desatentos à nossa atenção. Imagina as crianças. Se para nós adultos é só nos descuidarmos que nós perdemos o fio da meada, e aqui mesmo no podcast, volta e meia me manda esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem, nossa, Jéssica, eu tô sempre assistindo teu podcast, agora faz 2 semanas que eu não assisto, eu vi que eu me perdi um pouquinho, tenho que voltar, e aí volta. Então assim, se para nós adultos é tão fácil se perder assim, né? Imagina para criança. Então a criança, nós precisamos incentivá-la de uma forma envolvente, e a dramatização é uma forma envolvente. Uma coisa, por exemplo, tu vai ler um livro para uma criança. Tu não pode ler um livro para uma criança no mesmo tom de voz em todos os personagens. Tu tem que mudar a voz. Tu tem que olhar, tu tem que observar, tu tem que dizer, meu Deus, olha o João, porque olha só a Maria, porque olha a Antônia está triste no seu lar. Então, tu tem que construir um contexto que seja envolvente. E isso na educação financeira, incorporando a dramatização, parece ser um negócio muito interessante.
quando eles finalizaram esse programa, que se chama FFFL, eu não lembro de cabeça, eu anotei só a sigla, não lembro de cabeça o que diz exatamente, mas deve ser alfabetização financeira, né, que se chama liderança em inglês, a tradução vem alfabetização financeira, mas alguma coisa a mais que eu não lembro. Mas o que eles tiveram de resultado depois de 1 ano foi de um aumento de 11% no conhecimento. Então, um resultado bem significativo, e os dois, eles avaliaram conhecimento, porque tá uma prática mais fácil aqui de analisar os dois testes, mas também eles discutem as questões de comportamento e de atitude, né? Então, uma coisa não exclui a outra dentro dessas discussões. Tanto é que, por exemplo, uma dramatização, eu tô trabalhando a atitude. Uma tomada de decisão com o dinheiro na mão, eu estou trabalhando a atitude. Só que fica mais subjetivo, mas ainda assim existe a preocupação com esses tópicos. E por fim, mas não menos importante, programas de poupança baseado nas escolas, né? Então, meio que incentivar efetivamente as crianças a desenvolverem e se envolverem em programas de poupança. E isso é uma coisa que eu acho riquíssima que todo pai pode fazer. Não dependendo exclusivamente da escola, como eu disse, se aqui tem escolas que me escutam, eu super apoio que o façam. Mas os pais não precisam depender só da escola. Eles podem, por exemplo, ter a iniciativa de dar uma poupança, né? De dar uma mesada para as crianças. E aí eu julgo que a partir dos 5 anos por aí já dá para introduzir essas discussões. Ali, a partir dos 3, 4, tu já consegue falar alguma coisa, né? Dinheiro, essas coisas. Mas mesada, acho que a partir ali dos 5 anos já é bem uma fase que é passível de dizer, vamos fazer um porquinho aqui para juntar o teu dinheiro, para comprar o que tu queres. Tem que ver que vai abrir mão de outra coisa, caso tu queira comprar. Então, acho que já dá para fazer. E nesta construção de fazer isso, envolver as crianças em poupança. Não criar a atitude na cabeça da criança de que ela está guardando aquele dinheiro única e exclusivamente para comprar algo que ela quer. Tu tem que mostrar para a criança que ela precisa também guardar aquele dinheiro para ela vai construindo uma estrutura financeira que vá tornando e vai possibilitando que ela compre segurança e liberdade. Obviamente é mais difícil de ensinar isso para a criança, mas introduzindo, né, essa discussão de que o dinheiro guardado ele não é única e exclusivamente para o consumo. Porque se eu ensino uma criança de 5 anos que ela tem que guardar, porque ela não pode escolher tudo no mesmo tempo, mas que para aquilo deve ser direcionado para consumo, eu estou cometendo um erro. Porque eu tô ensinando pra criança que não pode ficar com dinheiro na mão. Pá, eu tô dizendo, não tô completando o para a criança, né? Eu vou cuidar. Então, eu estou ensinando para a criança de que todo o dinheiro que ela tiver sempre é para destinar a algo que seja de consumo e não pra ficar no bolsinho dela. E ela aprende isso. Aí vira um adulto que não pode ver R$5 na conta que tem que gastar. Ah, mas sobrou que R$5 esse mês. Peraí, o que eu posso comprar? Vou comprar um morango do amor. Pior que nem compro um morango de amor, eu acho, com 5 pila, né? Ai. Eu fazia bombons de morango. Aí essa trend aí de morango de amor, eu disse assim, isso aí pra mim é velho, porque eu sempre fiz bombons de morango. Só não com esse açúcar aí que fica horrível. Com chocolate. Fica, ó, uma delícia. Mas o assunto aqui não são morangos do amor. Então, o que eu quero dizer é que, assim, dá para incentivar as crianças nesse sentido e incentivar que elas poupem, para que elas possam pensar, olha, eu tô criando segurança, se acontece alguma coisa, se quebra o pé de uma boneca, sei lá, um exemplo idiota, né? Mas tu tem como consertar, então se acontece algum imprevisto, tu tem como atender. Se tu não quiser mais nada disso e quiser fazer outra coisa, tu tem como fazer essa outra coisa, então tá comprando tua liberdade. Então é muito interessante nós estarmos atentos também às nuances do que está sendo ensinado para essa criança, porque a depender, eu estou fazendo uma coisa que eu acho que é para o bem e daqui a pouco não dá, né? De todo modo, essas foram as discussões trazidas no artigo a respeito de construção de melhora no comportamento de crianças. E o principal
aprendizado que fica é que as crianças, elas precisam aprender mediante experiências. Então, precisa ser um aprendizado experiencial, elas precisam ter contato com essas coisas, né, de decisões financeiras e consequências das suas decisões, para que efetivamente elas tenham uma melhora no seu comportamento, na sua atitude e no seu conhecimento. Depois, partindo para a fase mais adolescente, tem vários estudos que são retratados nessa revisão, né? Então, e que discutem aspectos como coisas visuais. Para adolescente, incorpora-se muito a gamificação. Então, dentro do colégio, vamos ensinar investimentos e vamos utilizar simulador de investimento. Isso, inclusive, fica aí a sugestão. Existe no mercado vários simuladores de investimentos. A XP tem, o próprio B3 tem, só que, se não me engano, o B3 só são 7 dias gratuitos. Mas tem outros gratuitos que tu consegue pegar dinheiro fictício, né? Que tu tem dinheiro fictício ali e que tu consegue operar as ações. E para um adolescente ali de 14, 15, 16 anos, eu acho riquíssimo incentivar que eles fiquem operacionalizando nesses simuladores. São simuladores reais, então eles efetivamente replicam o preço do pregão do Ibovespa, só que não tem dinheiro real, né? Dinheiro fictício. E eu acho que é muito enriquecedor. Quando eu dava aula de mercado de capitais, isso lá em comecei em 2018? 2018 ou 2017? 2017 eu comecei a dar aula. 2017. E agosto de 2017, minha primeira turma. Minha, né? Porque antes eu dava aula só como docente, como docência orientada, assim. Só que, na verdade, a gente dá aula. Como doutorando, como mestrando, a gente dá aula. Mas é docência acompanhada pelo professor orientador. E aí, em 2017, eu comecei a dar aula efetivamente numa instituição aqui em Florianópolis. E eu comecei pela disciplina de mercado de capitais. E eu fazia um trabalho com os meus alunos desde o início do semestre, que era operacionalizar uma simulação de investimentos. Então, todo mundo dentro da sala de aula começava com 100 mil reais no início do semestre, e nós fazíamos uma competição até chegar o último dia de aula e ver o que tinha acontecido, quem tinha ganhado. Eu dava uma caixa de bombom. Não era grandes coisas, mas, assim, gerava todo uma comoção ali dentro. E aí eu acho que isso é muito legal fazer com adolescentes. Se tu é um pai ou uma mãe que já se envolve nesses aspectos financeiros, convida teu filho para vir junto e diz pro teu filho convidar os amiguinhos para fazer também. Então diz assim para ele: olha, vamos fazer uma competição esse semestre, tu e os teus amigos, nós reunimos e nós vamos operar esses 100 mil reais aí na bolsa. E aí ganha quem terminar com uma maior rentabilidade na sua carteira. Bora! E aí cria todo um contexto ali, e aí tu vai ensinando os conceitos, ensinando os aspectos comportamentais que envolvem cada escolha de investimento, a alocação da carteira, a tolerância ao risco, aspectos relacionados à alocação, né, à composição da carteira. Tu vai ensinando para o filho junto com a prática que é operacionalizando dentro do simulador. Eu acho isso riquíssimo. Eu certamente farei com os meus filhos, caso eu os tenha. Vamos todos trabalhar com simuladores de investimentos. Eu sei que muitas pessoas não têm um conhecimento aprofundado de finanças ou de investimentos, mas para aqueles que são mais assíduos, né, nessas questões, eu realmente julgo que é muito interessante. Aqueles que não são, podem aprender junto com os filhos, e eu acho que isso pode gerar conexão muito interessante também. É sentar todo mundo e dizer assim: olha, vamos fazer aqui em casa, né? Vamos aprender juntos e aprender dentro de um simulador. E aí eu acho que isso também se torna um grande programa em família, que gera um maior vínculo afetivo e conversa, enfim, eu acho que pode ser muito interessante. Então, isso são alguns tópicos discutidos para alunos de ensino médio. Outra questão que eles trazem também, para além dessas questões dos jogos, é a importância da saliência.
Então, eles sempre evidenciam que para o jovem, adolescente, que é mais rebelde, é importante que exista saliência no processo educacional. Então, que aquele tema ele seja coerente com o que o jovem está vivendo. Então, tentar trazer realmente para o ponto de vista de prática do dia a dia. E aí, falando em prática do dia a dia, esse estudo de revisão, ele apresenta na sua discussão um artigo que foi feito no Brasil, que aí eu fui atrás do artigo, e o artigo vem, né, de um programa que é o programa ENEF, que eu já falei aqui, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, é uma iniciativa, né, do Ministério da Educação, do Ministério, me deu trava-línguas, deixa eu tomar uma água, falando demais. Agora embaçou os óculos. Essa Estratégia Nacional de Educação Financeira é uma iniciativa do Ministério da Educação. Desde 2010 eles começaram. E em 2010 eles começaram com uma estratégia muito interessante, que era disseminar a educação financeira para as escolas. E eles conseguiram ir mapeando o que ia acontecendo. Então eles fizeram 3 coletas de dados. Fizeram coleta de dados em maio de 2011, em dezembro de 2011, e o experimento começou em 2010. E depois teve uma outra reposição, que eu não peguei a data, mas que também teve uma outra coleta no D3. Como que funcionava o programa? Eles selecionavam diversas instituições de ensino, tá? Isso eram 892 escolas foram selecionadas para participar do programa. Então imagina, né? 892 escolas é muita coisa. Quase 40 mil alunos. E principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe. Como que era o programa? O programa ele era um programa transversal. Então não existia a disciplina de educação financeira. O que existiam eram frameworks, são 72. Então era como se tivéssemos 72 grupos de aprendizado que eram transversalmente inseridos dentro das disciplinas. Disciplina de matemática, disciplina de biologia, disciplina de história. E aí, dentro disso, o tema de finanças ele era transversal às outras disciplinas. Isso é uma coisa que está sendo muito bem vista, que é ao invés de tu ter um ensino específico, tu colocar ele de modo transversal, para que tu deixe ele mais coerente com a realidade, né? Para que tu deixe ele mais inserido num contexto real. Então, por exemplo, existia framework relacionado a planejamento de festas da turma. A turma vai fazer um churrasco de formatura. Então a gente precisa planejar o churrasco da formatura. E dentro do 77, do 72, um dos estudos de caso era a preparação para a formatura. Isso é a saliência, né? Isso é a importância, porque eles estavam efetivamente vivendo aquilo. Eles não teriam como fugir de fazer aquilo. Mas eu posso tornar aquilo que eles estão fazendo mais realista. Eu posso tornar aquilo que eles estão fazendo muito mais palpável. E aí isso fica muito mais enriquecedor, muito mais interessante para um adolescente que tende a ser rabugento. Eu fui uma adolescente rabugenta. Então, eu entendo jovens rabugentos. Eu era muito rabugenta. Nossa. Sabe aquela adolescente, assim, que acha que sabe tudo, que... Enfim. E aí, quando existe essa saliência, né? Quando existe essa contextualização efetiva no mundo dela, no contexto dela, fica mais fácil. Então, existiam esses estudos de caso e o somatório da carga horária era de 72 a 144 horas, envolvendo esses frameworks, envolvendo as famílias. Então, os jovens eles eram incentivados a levar tarefas para casa, a conversar sobre finanças em casa, a construção do orçamento em casa. Os professores também recebiam treinamento e um grupo dessas 892 escolas, 264 escolas também fizeram um trabalho com os pais. Então, os pais foram para a escola para uma reunião qualquer e foram surpreendidos que era uma reunião de educação financeira. Então, foi passado vídeos, tinha discussões e tal, e uma coleta de dados de questionário. Então, essas eram as frentes, assim, era
conteúdo transversal com aplicabilidade prática, atividades de exercício com as famílias e atividade com os pais e atividade com os professores também. Então, a intervenção ela não era uma intervenção isolada, era uma intervenção que tentava incorporar todos as pessoas que estavam envolvidas ali, né? Eu ia dizer os stakeholders. Aqui em administração, a gente fala muito, né? Os stakeholders, que são aquelas... todas as pessoas que se envolvem com determinada empresa. Nesse contexto, todas as pessoas que se envolvem com o aprendizado daquele adolescente. Então, desde o colégio, dos professores, dos pais e do próprio adolescente e o seu ambiente, que são os seus colegas. Então, construírem junto, por exemplo, esse orçamento para a construção da festa. Então, isso é uma iniciativa feita no Brasil, né? Feita pelo ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, para ver que, por vezes, nós achamos que não tem nada acontecendo aqui, e tem, assim. O ENEF tem uma atuação bem forte, embora já foi mais forte, tem diminuído sua atuação, tem reduzido as suas intervenções, mas ele já desenvolveu ações muito interessantes e muito material, sério, muito material. Eu tenho até hoje no meu computador, assim, materiais do ENEF que são muito bem elaborados, então tem muita coisa aí. Quais foram os resultados dessa intervenção? Aumento no conhecimento financeiro, melhora na atitude e gestão do dinheiro, então uma maior predisposição a fazer orçamento, uma maior intenção de poupar, maior vínculo afetivo com os pais, menor predisposição à reprovação. Então, esses foram os principais benefícios do curso, se atentando principalmente para essas questões de comportamento e atitude. Embora não foi longitudinal o estudo, que seria ainda mais interessante, né? Seguir acompanhando esses jovens até as suas fases adultas. Aí seria o supra-sumo. E isso é uma outra limitação dentro dessa área de intervenção, assim. A gente não tem muitos estudos longitudinais que acompanharam o impacto no longo prazo. O que limita saber se isso funciona no longo prazo ou não. Mas teve um problema em relação a essa intervenção, que foi o uso do cartão de crédito, maior nível de parcelamentos e maior acúmulo em alguma medida de parcelas em atrasos. Então, eles salientam uma preocupação aí, né? Que talvez a ampliação da educação financeira, mostrando que existe linhas de crédito, mostrando cartão de crédito, mostrando parcelamento, fez com que esses adolescentes tivessem uma maior predisposição a esses usos. Então, tem que conscientizar mais de que talvez aí seja não uma decisão racional, mas que isso poderia, na verdade, criar um problema logo ali na frente. Então, embora tenha tido benefícios em relação a conhecimento, em relação à atitude, em relação a vínculo afetivo com os pais e menor reprovação, teve este problema em relação ao uso do cartão de crédito e parcelamento. E aí eles dizem, né, olha, precisamos aperfeiçoar o programa e trabalhar melhor essas questões de crédito e juro para construir uma prática mais responsável, mas o restante se mostrou eficiente. O que nós tiramos de lição em relação a isso? Que é muito importante, primeiro, envolvimento de todos, para que exista um contexto fortalecedor da importância do comportamento financeiro e das decisões financeiras. Então, tem que ter esse envolvimento de todos, tem que ter saliência, aquilo tem que fazer sentido e chamar a atenção daquele jovem, e ele tem que ver, no final das contas, que vale a pena. Então, mostrar as recompensas e o simulador de investimentos pode ser um caminho para isso, né? Ai, Jéssica, eu tenho um filho adolescente, eu nunca falei sobre isso com ele. Sempre é hora. Arregaça a manga e começa. Tu sempre vai ser o exemplo do teu filho, e se você fizer agora, é muito melhor do que não fazer. Então, não fica se cobrando, mas eu não fiz. Se eu não fiz até agora, pode ser que daqui para frente eu faça. E comece. Então, é interessante intensificar isso. E são isso que os estudos focados no ensino médio fizeram. Por fim, mas não menos importante, os estudos com universitários e com pessoas adultas, eles foram bem menos discutidos nesta revisão. E eles só salientaram de forma muito intensiva que esses cursos eles tendem a ser menos abrangentes do que para crianças e adolescentes e mais focados em aspectos pontuais de problemas. Então, eu vou ter
um curso focado em cartão de crédito, um curso focado em dívida, um curso focado em orçamento. Então, que isso, por vezes, é um desafio, assim, que existe essa segregação, mas, por outro lado, também aumenta a saliência, porque se a pessoa vai fazer aquele curso, é porque ela tá com aquele problema específico e ela quer resolver. Só que talvez não seja tão eficiente assim, né, em relação à mudança de atitude e comportamento. E aí eu poderia ficar mais horas e horas falando por aqui, mas por hoje é só. Já discuti bastante essas questões das crianças e dos adolescentes, acho que são discussões importantes e pertinentes, me pedem sempre, então quando eu encontro assim artigos que vão abranger esses aspectos, eu gosto de trazer, porque que nós possamos, né, ter crianças e adolescentes mais bem educados financeiramente e que façam das suas vidas menos desafiadoras, pelo menos pelo ponto de vista financeiro, que criam autonomia e que, como eu discuti no último episódio, no episódio que saiu na sexta, que não fiquem à mercê do contexto. Então, espero que vocês implementem essas coisas que eu discuti aqui com seus filhos e que, se adultos, implementem tantas outras coisas que eu já discuti aqui, né? Com adultos, o ponto importante, e aí não vai dar tempo de eu discutir aqui, mas o ponto importante das intervenções é entender que curso vai sim te ajudar a aumentar conhecimento, mas para mudar comportamento, tu precisa trabalhar com nudges, ou seja, arquitetura de escolha. Isso é o que os estudos têm nos evidenciados. E para mudar a atitude, tu tem que implementar aí alguns aspectos relacionados à terapia cognitiva comportamental, por exemplo, é uma frente de intervenção para mudar a atitude, que é para mudar a crença, né? Então, para adultos, o que nós temos visto é que não existem tantas intervenções abrangentes, então, diferente dos alunos que conseguem, porque está dentro da sala de aula, eu consigo fazer várias estratégias. Com adulto, eu não vou conseguir ter ele 1 ano e meio, 2 junto comigo. Então, que nós precisamos fazer ações mais específicas para aqueles desafios que eles estão enfrentando, tendo entendimento de que curso aumenta conhecimento, nudge melhora comportamento e aspectos psicológicos melhoram a atitude. Então, a intervenção desses aspectos para adulto está indo por essa linha, tem um artigo bem interessante que discute sobre isso. E, aproveitando dentro da formação, eu me aprofundo dentro desses aspectos relacionados a essas intervenções de nudge e aspectos para alterar a atitude, para que realmente eu consiga mudar o comportamento. Para que nós possamos concluir, então, falando da formação, lembro que nós estamos, que dia é hoje? Que dia vai sair esse episódio? Eu tô perdida já nos dias. 29, deixa eu ver aqui. 29, esse podcast vai sair, eu acho que no dia 2. Então, se hoje é dia 2, no dia 4, agora, na quinta-feira, começa o nosso workshop de traços de personalidade. Não perca, é uma oportunidade incrível de você se conhecer melhor seu comportamento financeiro e saber que qualquer fórmula mágica não vai funcionar para você, que você tem que entender como você funciona para implementar a estratégia que faça sentido com você, que isso é uma questão em relação às intervenções de adultos, né? A gente não pode empacotar uma única intervenção e aplicar para tudo, porque diferente de criança e adolescente, as personalidades estão muito estabelecidas, o comportamento está muito estabelecido, então nós precisamos de estratégias um pouco mais estratégicas. Estratégias um pouco mais estratégicas é ótimo, né? E quando a gente entende traços de personalidade, aumenta a nossa capacidade de implementar estratégias mais assertivas. E aí nós começamos na quarta-feira, vai ser liberado cedinho pela manhã no YouTube, e aí todos os dias uma nova aula. Quarta, uma nova aula que vai tratar sobre o geral, o que é o traço de personalidade, entender o que é isso, né? Quais são os conceitos, da onde vem, por que isso é válido cientificamente e por que outras tantas coisas que discutem por aí é inválida e daqui a pouco tu tá te deixando levar por coisas que não têm evidência científica. Daí na sexta-feira, dia 5, nós vamos entender quais são os teus traços de personalidade, quais são esses 5 traços de personalidade, para no sábado, uma aula um pouco mais longa, as discussões de, eu já sei quem eu sou, eu já sei o que essa teoria envolve. Agora, como que isso influencia no meu comportamento financeiro? O fato de eu ser quem eu sou
me leva a ter que tipo de padrões comportamentais. Para que daí, sim, no domingo, às 5 horas da tarde, daí ao vivo comigo, para que tu também possa tirar dúvida, nós vamos discutir, tá? E quais são as intervenções? O que eu preciso fazer diante desses desafios que eu entendi na aula anterior? Como que eu mudo isso? E aí nós vamos falar sobre isso no domingo. E no domingo também tem a abertura das inscrições para a terceira turma da formação em finanças comportamentais. Uma coisa que eu fortaleço, assim, né? Quem trabalha na área de finanças, do meu ponto de vista, deveria ser obrigado a fazer a formação, porque nada vai te preparar tanto para que tu lide com essas nuances comportamentais do que a formação em finanças comportamentais. Eu preparei ela com uma bagagem de 15 anos estudando o tema. Nós estamos na terceira turma e eu posso te garantir que você não vai se arrepender. É um investimento que o preço que se paga é muito aquém do valor que se ganha. Tanto do ponto de vista de diferenciação em relação às outras pessoas que trabalham na área, quanto de segurança tua para direcionar os teus clientes. E também na assertividade ao direcionar, tu faz com que eles tenham melhores resultados. Então, assim, eu acho que para quem trabalha com isso é indispensável, e para quem não trabalha com isso, eu também julgo que é riquíssimo, sabe? Porque tu vai se conhecer melhor, tu vai entender qual é a tua vida que vale a pena ser vivida, tu vai entender as tuas decisões, tu vai conseguir ser mais assertivo no teu planejamento, na proteção dos teus erros e na construção de uma vida que vale a pena ser vivida. Então, obviamente eu sou suspeita para dizer, mas eu olho para a formação e me orgulho do que eu montei, me orgulho dos resultados que os meus alunos têm e me orgulho de ter construído uma coisa tão sólida, tão bem estruturada, que realmente transforma a vida das pessoas. Os meus alunos dizem que o podcast aqui inspira, mas a formação transforma. Então eu espero de coração que para essa turma, nessa terceira turma, tu possa estar lá e também passe por essa transformação e construa uma vida que vale a pena ser vivida. Meu muitíssimo obrigada, mais uma vez, se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com outras pessoas, que na terça-feira estamos de volta com mais um episódio aqui. E, por favor, não deixe de participar do nosso workshop de traços de personalidade. Meu muito obrigada e até lá!